Bom, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, né? Essa casa hoje está com energia incrível, os meus olhos estão cheios de lágrimas. Será que é por causa do Natal? Será que é por causa da espiritualidade? Eu não sei, mas tem algo especial aqui hoje. Não sei explicar. Depois, quem puder me explicar, me explique. Mas, assim, olha só. Acredito que hoje nós ganhamos mais uma estrelinha lá na espiritualidade, porque está um frio, né, de não dar vontade nem de sair na porta de casa. E olha só vocês aqui, aquecendo os corações com o ensinamento do Evangelho. Jesus, com certeza, fica muito feliz, né? E como que vocês chegam aqui hoje? Não precisa responder para mim, mas pensem em uma palavra. Como que vocês chegam aqui hoje, nesta casa? Qual é o sentimento? Qual é a expectativa de vocês ao sair daqui hoje? É alegria? É gratidão? É felicidade? É uma expectativa de cura? É uma expectativa de estar em contato com Jesus? Como que você chega aqui hoje? Porque essa casa, ela nos doa muito. E no período que ela fica fechada, que os alunos voltam, os trabalhadores voltam e os assistidos voltam, todo mundo tem o mesmo sentimento. Meu Deus, como foi difícil. Pareceu uma eternidade. Por quê? Porque a escola fecha e nós, como alunos, vamos aprender lá fora o que a gente aprendeu aqui dentro, vamos colocar em prática lá fora. Só que aí tem umas adversidades. Tem a família que se junta no final de ano, e às vezes só se junta no final de ano. E a pandemia nos ensinou muito sobre família. Porque quem estava distante se uniu. E quem estava perto, às vezes, se distanciou. Às vezes, quem estava unido ficou mais unido ainda. E, às vezes, quem estava brigado ficou mais brigado ainda. Então, eu trouxe aqui um resumo de coisas que eu sempre trago nas palestras. Quem assiste às palestras pode parecer, sim, um pouco repetitivo, mas é sempre bom a gente lembrar de quantas ferramentas a gente já sabe para se equilibrar nos momentos que parecem impossível. Uma delas vocês vão fazer após a palestra, que é a limpeza do lar, que a dona Neuza vai ensinar aqui, mas que uma vez, duas vezes, na terceira vez que a gente faz, a gente já consegue até fazer sozinho dentro de casa. Né? A gente já consegue fazer essa oração para encaminhar qualquer energia, qualquer dificuldade que a gente tenha. Certo? E a outra principal é o Evangelho. O Evangelho, ele é o nosso roteiro, o nosso guia, a nossa luz para manter a nossa casa em equilíbrio. Mas, afinal, o que é espiritualidade? Porque a gente fala tanto essa palavra e a gente, às vezes, não sabe explicar o que é espiritualidade. Mas ela é da natureza do espírito, ou seja, ela é algo espiritual. Não é material, não é possível tocar. Às vezes, não é possível nem visualizar, mas existe. Então, também é algo que pode ser criado, pode estar ligado ao pensamento, à nossa mente. Relativo à religião, né? Existem religiões que são espíritas, né? O espiritismo, e religiões que são espiritualistas. Elas acreditam nos espíritos, mas elas não seguem Allan Kardec, certo? Relativo à igreja, tem muitas outras religiões que usam essa palavra vida espiritual e que representam uma ideia, tem um sentido, um significado. Mas aqui a gente precisa entender como que essa espiritualidade age na nossa vida. E é por isso que eu vou explicar para vocês o que é isso. São 4 passos para a gente tomar uma decisão. Na educação, existe um educador que se chama Rudolf Steiner,
Quem é professor aqui sabe o que eu estou falando. Ele trouxe do exterior a pedagogia Waldorf, que é uma escola em que os alunos eles são convidados a experimentar as coisas. Então, por exemplo, ele tem a aula lá normal, né, da grade normal, português, matemática. Hoje nem é esse o nome, hoje já mudou por causa do Enem também, né? Mas ele pode ter aula de música, ele pode ter aula de jardinagem. Então, ele pode experimentar e escolher essas aulas adicionais. Esse pensador, ele fala o seguinte, que quando a gente é criança, a gente tem o nosso primeiro setênio, que são os 7 principais anos da nossa vida. É na nossa infância que a psicologia diz que essa fase é fundamental para o adulto que vamos ser. Então, o que se espera de uma infância saudável e feliz? Se espera que a gente tenha uma estrutura familiar. A gente tem um pai, uma mãe, uma casa, alimentação, roupa, o básico, né? Mas todo mundo tem o básico? Não. E nem sempre, quando a gente é criança, é possível entender que esse básico faltou. Não é porque a gente não era bom, não é porque a gente não era especial, não era porque a gente não merecia, mas porque foram as circunstâncias da vida. Então, o que ele fala? Que o ser humano vive em setênios. E de 7 em 7 anos, ele está numa fase diferente da vida, de descobertas. Por exemplo, o primeiro setênio, ele está descobrindo o que é o mundo, o papel dele no mundo. Quando ele é adolescente, ele está questionando o que é que ele veio fazer aqui, qual é a importância dele no mundo, o que ele pode doar, o que o mundo espera dele. Aos 21 anos, ele já está buscando uma profissão, né? Então, esse filósofo ele vai falar o seguinte, que se, quando criança, você não desenvolve esses 4 passos aqui, quando você é adulto, você vira um adulto o quê? Impulsivo. Pensou, falou. Bateu, levou. Né? Retruca. Então, olha só que simples e prático. Primeiro, antes de tomar uma decisão, você precisa pensar. Esse pensamento é seu? Você, calmo, tranquilo, sereno, pensaria aquilo? Se você se conhece, você sabe dizer sim ou não, certo? Esse pensamento é bom, é útil, ele vai ajudar, ele vai atrapalhar? Aí você filtra, faz esse filtro. Segundo passo, sentir. Qual é a emoção que esse sentimento está me causando? Ele está me causando nervosismo? Ele está me causando um sentimento bom? Aí você vai refletir para ver como que você pode falar o que você está sentindo e o que você está pensando sem atacar o outro. Porque muitas vezes a gente fala, a gente tem razão no que a gente vai falar, mas o modo como a gente fala atrapalha tudo. E aí depois, sim, você vai agir. E olha só que interessante, o pensar está ligado à nossa cabeça, o sentir ao nosso coração, o falar está ligado, sabe aonde? Na nossa laringe, sim, mas também no nosso chakra gástrico. Olha que interessante, porque no nosso estômago está a confiança diante da vida. Então, quando a gente está com problema no estômago, a gente está com dificuldade de aceitar algumas situações da vida. A gente está com dificuldade de digerir algumas situações. E, às vezes, o ato da gente não falar causa um desconforto. E o agir. E sabe onde o agir está ligado? No nosso joelho. Pessoas que têm problemas para tomar atitudes, tomar decisões, que adiam o tempo todo, elas têm problema no joelho, o medo da vida. Certo? Mas não se identifiquem com isso. Tá todo mundo aqui balançando a cabeça assim, ó. Nossa, nunca mais eu vou deixar a dona Neuza fazer
a Aline fazer palestra. Mas é só para a gente refletir, certo? É só para a gente refletir que antes da gente dar aquele primeiro passo para conversar com a pessoa, aconteceu um monte de coisa no nosso corpo. Nossa mente, de repente, que não entendeu aquele pensamento, recebeu um pensamento, às vezes, que não era nosso, o nosso coração que disparou, não soube lidar, e aí a gente falou algo que a gente nem deveria ter falado se a gente estivesse calmo, equilibrado. E aí a gente agiu e depois para consertar. Para consertar é difícil, não é? Quando dá para consertar. Então, a gente tem que pensar um pouquinho antes de agir. Então, olha só. O que a gente precisa fazer para ficar mais equilibrado? Acolher as nossas emoções. Acolher. Existe uma ideia de comunicação não violenta. É uma teoria que funciona muito bem. Porque você vai falar para a pessoa como você está se sentindo. E não o que apontar a pessoa, julgar a pessoa. Por exemplo, você pode falar assim, né, para os maridos. Né, você esqueceu a toalha em cima da cama. Nossa, aquilo já causou o estresse. Porque quantas vezes você falou para ele, nesse ano, que ele esqueceu a toalha em cima da cama? Né? Então, você pode falar o seguinte: eu me sinto muito triste, muito desapontada, eu me sinto, eu protagonista, eu dona da minha situação. E aqui eu estou falando no feminino, mas vale para o masculino também. Eu dono, eu protagonista, né? Então, eu me sinto muito triste, eu me sinto muito desapontada, eu me sinto deixada de lado quando... Aí você explica a situação. Porque a toalha, gente, é a gota d'água. Mas até a toalha chegar, já aconteceu muita coisa. E a gente guarda muita coisa. E a gente está no momento que não dá para guardar. Sabe por que não dá para guardar? Porque o tempo está aceleradíssimo. Então, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar para as pessoas o quanto a gente se importa com elas, o quanto a gente deseja que elas melhorem, mas especialmente o quanto elas são importantes para nós. O quanto elas nos ajudam também. Não é só a crítica, é o elogio, é o acolhimento, é o escutar, é o silenciar. Como é difícil silenciar, né? Então, a gente precisa dessa atitude conciliadora. Senão a gente vai viver na briga o tempo todo. E olha só, o quanto é importante a gente ter consciência dos dias que a gente está reclamando muito, dos dias que nós estamos muito irritados, sem um motivo aparente. E esses sinais são sinais muito importantes que vão demonstrar que a gente precisa pausar e fazer uma oração. Estou muito irritado, estou reclamando muito, estou muito nervoso, estou muito nervosa, estou muito impaciente. Pausa e faça uma oração. E a caridade com o outro e consigo mesmo. Ontem eu dei um exemplo na aula que é perfeito. Todo mundo adora mexer no celular, certo? Mas aí, quando alguém de mais idade pede assim: você pode ver isso daqui para mim no meu WhatsApp? Você pode ver essa mensagem aqui para mim? Ai, aquilo é um estresse para a gente. Não tenho tempo, estou saindo. Pede para fulano. Então, olha só. Deus nos deu uma visão perfeita, Deus nos deu a oportunidade de ter uma saúde para ajudar o próximo, e a gente não consegue servir numa coisa simples. E quando alguém pede para a gente colocar a comida no prato, a gente quer morrer. Sou sua empregada? A gente sabe servir? Será que a gente sabe? E quando alguém pede para a gente acompanhar numa consulta médica, não, eu não, vou ficar lá no hospital, vou pegar Covid lá no hospital,
vou lá na clínica. Então, a gente, às vezes, não tem essa caridade com as coisas simples. Porque a gente tem uma ideia, às vezes, fantasiosa de caridade. Que caridade é doar a cesta básica, que caridade é fazer o trabalho com morador de rua, que caridade é doar o dinheiro. Também é, e é muito importante. Mas a caridade também é feita das coisas simples. Da informação na rua que você dá para alguém chegar a algum lugar, da vaga de emprego que você envia, do vídeo que você faz divulgando que tal centro espírita, tal lugar está precisando de doação, do alimento que você junta no seu grupo de amigos para formar uma cesta básica. A caridade não é só um, às vezes. A caridade é todos nós juntos. Porque quando todos nós estamos juntos assistindo uma palestra, nós todos estamos fazendo uma egrégora. O que é uma egrégora? É uma energia coletiva em que todo mundo está pensando a mesma coisa. Todo mundo está com um pensamento voltado para o bem. E olha só que legal, é com essa energia que a espiritualidade faz curas no plano espiritual. Que a espiritualidade acolhe irmãos sofredores. Então, aqui agora, nós estamos fazendo uma coisa muito importante. Mas é simples, não é? Não é simples? A gente veio aqui, sentou para assistir a palestra. Mas a gente não tem importância da força de nós juntos. Do quanto nós temos força quando estamos juntos. Porque já dizia Jesus, se 1 ou 2 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Olha quantos de nós estamos aqui. Então, Jesus está aqui, com certeza. Mas Ele está em cada um de nós também. Ele está em nós quando a gente está no trabalho, quando a gente está no transporte público, quando a gente está no hospital aguardando alguém sair da consulta, quando a gente está na fila do banco, na fila do supermercado. Jesus também está ali. Não está? Porque Ele está dentro de nós. Então, nós temos que ser essa luz a todo momento. Porque só a gratidão retira essa energia de reclamação da nossa vida. Essa energia que nos trava. Essa energia que nos paralisa. Então, que tal a gente pausar antes de agir? Que tal a gente evitar um pouco mais brigas, menos conflitos, mais decisões, mais trabalho, mais escutar, menos falar? Então, praticar e não criticar, porque a gente não sabe as razões do outro. Né? Às vezes ele deixou a toalha lá em cima da cama porque ele estava atrasado. Mas a gente não sabe. Às vezes a preocupação da pessoa na cabeça é tão grande que ela faz as coisas por fazer. Ela já não presta atenção no que ela está fazendo. Então a gente precisa entender que ali tem alguém precisando de ajuda. E qual que é o momento mais importante da nossa vida? É simplesmente o agora. Tem um filme que eu gosto que chama Kung Fu Panda. E essa tartaruga é como se ela fosse um mestre Kung Fu. E o panda é o aprendiz. E ela fala assim para ele: você está muito preocupado com o passado. O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. E é por isso que se chama presente. Então, antes da gente querer viver o que passou, nessas 24 horas que são tão corridas, vamos viver o hoje. E antes de querer viver o que ainda vai vir, vamos viver o hoje. Porque o amanhã, ele é resultado do que a gente faz agora. E cada momento do agora é o presente. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer o seguinte, que somos hoje herdeiros positivos, ou seja, Deus nos dá crédito na vida das experiências do ontem, com recursos para caminhar para a verdadeira felicidade.
suportando as nossas dificuldades com humildade, paciência e solidariedade para conosco e com todos. Esse é o caminho. A gente herda o ontem de uma forma positiva, para a gente suportar essas dificuldades com mais humildade, mais paciência e solidariedade do que ontem. E aí eu coloco aqui para vocês, estou fazendo a dieta da fé, como de tudo e espero um milagre. Vai dar certo? Não. Então a gente tem que fazer a boa prática, certo? E assim, confia no processo, porque nenhuma mudança acontece do dia para a noite. Então, confia em você, confie em si mesmo, celebre um pequeno momento, porque você está onde devia estar. Mesmo que você um dia pensou que você não deveria estar lá, você está exatamente onde você devia estar. E, afinal, como ter equilíbrio? Eu já falei do Evangelho. A alimentação saudável não é só o que a gente come. São os lugares que a gente frequenta, são as companhias, são as leituras, são os programas de TV, porque tudo que a gente coloca na nossa visão, na nossa audição, na nossa boca, está gerando uma vibração, uma energia ao nosso redor. Então, a alimentação é tudo o que você coloca foco, o que você coloca energia. Você se alimenta de quê? Água fluidificada. Eu gosto de brincar que assim, o padre Marcelo falava assim, menina, pega a água que eu vou fazer a prece. É a água da prece. Então, fez uma prece, coloca água para fluidificar. Já faz o evangelho, já prepara a água antes. E prece e meditação, né? Porque é o que nos vai dar suporte para aguentar todos os dias da nossa vida e chegar na casa espírita aqui em janeiro sorrindo de novo. Então, a prece é o nosso alimento diário. E o que é meditar? Meditar não é esquecer. Meditar não é a memória do brasileiro, né? Esquecer tudo rápido. Meditar é deixar vir o pensamento ruim, é falar como no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse pensamento não é meu, esse sentimento não é meu, e deixar ir. É isso. O que é isso? É resignar, é aceitar que eu posso mudar tudo o que eu posso mudar, mas nem tudo eu posso. É aceitar o que eu posso mudar e aceitar também o que eu não posso mudar. Aceitar que tem coisas que eu tenho que passar para o meu crescimento e tem coisas que eu vou ter que passar e eu vou ter que superar e eu vou ter que compreender. Porque quando eu compreendo, eu evoluo. E terminando, vamos fazer uma meditaçãozinha de 2 minutinhos. Vou pedir para o Geraldo apagar a luz para mim, rapidinho. Obrigada. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente na cadeira, tirando todo o peso dos nossos braços. Nós vamos fazer uma pequena meditação que vai nos ajudar no dia. Você vai agora imaginar que você está lá na sua casa. Você vai, pensando em Jesus, caminhar até o seu banheiro. E você vai sentar-se no chão do seu banheiro. E você vai deixar essa água do chuveiro cair na sua cabeça. E ali, onde só a espiritualidade vê o seu cansaço, as suas lágrimas, as suas dores, os seus sentimentos mais profundos, essa água vai caindo no alto da sua cabeça.
Essa água é luminosa, na cor branca. Ela vai passando pela sua cabeça, pelos seus ombros, pelos seus braços, pelas suas pernas e vai descendo pelos seus pés. E agora, mais uma vez, como se um sol entrasse pela janela do seu banheiro, você vai percebendo que nos seus pés todo esse sentimento de cansaço, de dor, de angústia, de dificuldade, vai saindo e vai descendo pelo ralo. Você vai percebendo que você vai ficando mais leve, mais tranquilo. E pensando em Jesus, você vai percebendo que, neste momento, Ele olha para você e você vê que você tem ali todo o amparo espiritual para que todos os dias, quando você tome o seu banho e você tire essa roupa pesada de sentimentos e de pensamentos, você entenda que ali, naquela água, tem um acolhimento, tem um consolo, tem um conforto e tem um amigo esperando pela sua prece, esperando pelo seu sorriso, esperando pelo seu alívio. E assim nós vamos voltando aqui para a casa espírita, abrindo os nossos olhos e tendo muita gratidão a toda essa espiritualidade que cuida de nós e que cuidará sempre, a toda essa casa maravilhosa e a todos os nossos mentores que estão sempre nos vigiando em todos os momentos. Espero que vocês façam essa meditação, que assim seja. Graças a Deus.